Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha, mas claro, para isso eu peço a sua companhia. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto e o Expresso União ao vivo já está no ar. É isso, meu povo, sejam muito bem-vindos novamente. Como de praxe, eu começo o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente a gente está sendo transmitido também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. E aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é muito simples? Fica a dica para você de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora a gente vai atualizar os dados da pandemia aqui no país. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 17.409 novos casos de Covid-19 em 24 horas e confirmaram 170 mortes por complicações associadas à doença em todo o país. Os dados estão na atualização divulgada nesta segunda pelo Ministério da Saúde. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante toda a pandemia já soma 34.035.780. Com os números de ontem, o total de óbitos chegou a 680.166 desde o início da pandemia. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que recebeu o segundo pedido de registro do kit para o teste da varíola dos macacos. Quem tem mais detalhes é a Cibele Gomes. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou que recebeu o segundo pedido de registro de kit para teste da varíola dos macacos. Mas, para a liberação do registro, a agência federal avalia desde o processo de fabricação até a confiabilidade dos resultados e a efetividade do diagnóstico. Em nota, a Anvisa explicou que, atualmente, o diagnóstico da varíola dos macacos no Brasil é feito por meio de ensaios moleculares de PCR com metodologia desenvolvida pelo próprio Laboratório de Análise Clínica, com base em protocolos validados. Atualmente, o Brasil registra 2.108 casos da varíola. Ontem, dia 8 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. A data visa conscientizar a população a manter bons hábitos alimentares como forma de prevenir a doença. Dados divulgados pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil mostram que houve um aumento de quase 7% no número de óbitos por doenças cardiovasculares nos primeiros 6 meses de 2021. Em relação ao mesmo período de 2020, foram mais de 140 mil mortes registradas, contra mais de 150 mil no mesmo período deste ano. O colesterol elevado no sangue é um dos principais fatores para doenças cardiovasculares e pode ser uma das causas que podem levar ao infarto e ao acidente vascular cerebral. No dia 8 de agosto é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, data criada para conscientizar e prevenir doenças cardiovasculares, que é a primeira causa de mortalidade no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O colesterol elevado, que se chama dislipidemia, que é o colesterol alto, ele pode predispor a uma piora da hipertensão, ela pode vir associado a uma diabetes, poderá também provocar um infarto, doenças cardíacas como uma situação de doença isquêmica do coração, tá? E também dos outros vasos, pode provocar AVC no caso de uma ruptura da placa, que é no vaso que leva o sangue para a cabeça, com a ruptura da placa da carótida, pode levar ao AVC. Segundo o especialista, a má alimentação contribui para o aumento dos níveis de colesterol. A má alimentação ela contribui para que haja um aumento desse colesterol ruim, e aí as placas de gordura vão se formando.
A falta de atividade física, a ausência de atividade física também ajuda a manter esse colesterol elevado. É importante você combater o mau colesterol para que não tenha o desenvolvimento dessas placas de gordura nos vasos. O cardiologista esclarece ainda como é feito o tratamento. O tratamento consiste, primeiro, o exame de sangue para ver como está o teu nível de colesterol. E de acordo com o resultado desse exame de sangue, vai se avaliar a necessidade ou não de tomar remédio. Mas tão importante quanto o remédio é a atividade física e uma dieta adequada, uma dieta pobre em gorduras. Jocilene Nogueira conta quais os hábitos dela para conter os níveis de colesterol. Sempre eu faço acompanhamento com o médico, né? Aí ele pede para mim fazer exercício, educação física, né? E não comer muita coisa fritada, evitar massas, bolo, pão, essas coisas, né? E sempre ir mantendo, fazer uma caminhada. Aí eu já faço o exercício, que é a academia, né? E vou mantendo. É isso, importante manter os hábitos saudáveis pensando em prevenção. E estão abertas as inscrições para a segunda edição desse ano do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Segundo o Ministério da Educação, mais de 44 mil vagas serão ofertadas na atual edição do programa voltado a estudantes interessados em financiar cursos superiores oferecidos por instituições de educação privada. As inscrições devem ser feitas no portal Acesso Único entre 9 e 12 de agosto. E os resultados serão divulgados em chamada única no dia 16. Os inscritos que não forem selecionados na chamada serão automaticamente incluídos na lista de espera. Ainda falando de educação, o Ministério da Educação divulgou nesta terça o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni 2022.2. Tanto a lista com selecionados quanto o resultado individual ficarão disponíveis para consulta no portal único de acesso. Os selecionados, atenção, têm até o dia 17 desse mês para comprovarem as informações enviadas no ato da inscrição. Já o resultado da segunda chamada será divulgado no dia 22 de agosto, com matrículas entre o dia 22 e o dia 31. Para aqueles que não forem selecionados em nenhuma das chamadas regulares, o programa oferece ainda a oportunidade de participar da lista de espera. Para isso, o estudante deve manifestar o interesse nos dias 5 e 6 de setembro. A divulgação do resultado dessa lista de espera sai no dia 9 de setembro e as matrículas deverão ser realizadas entre o dia 10 e o dia 16 de setembro. E domingo, dia 14, é Dia dos Pais, né, gente? Com essa data chegando, o comércio, como sempre, já se prepara para as vendas e a expectativa é que o volume dessas vendas seja melhor do que as de 2021. Segundo dados de uma sondagem feita com associados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, que representam mais de 40 mil lojistas associados, a expectativa é de um aumento de 15% nas vendas para o Dia dos Pais sobre o ano passado. De acordo com a entidade, a data deve movimentar cerca de 24 bilhões de reais em vendas e aproximadamente 102 milhões de pessoas deverão ir às compras para presentear os pais, tanto em lojas de shopping quanto em lojas de rua. Assis Cavalcante, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, fala da expectativa do comércio em relação a essa data. A expectativa para o Dia dos Pais é excelente, porque o Dia dos Pais é a terceira melhor data comemorativa do ano. O varejo já vem aquecido desde janeiro, com crescimento aí, dependendo do segmento, em 3, 4 até 6% com relação ao ano de 2019, porque 2020 e 2021 a gente não leva muito em consideração. Michele Ribeiro, gerente de marketing de um shopping no bairro Papicu, aqui em Fortaleza, detalha quais os produtos mais procurados nessa data. Olha, a gente percebe que o Dia dos Pais é muito de eletroeletrônicos, né? Então as pessoas estão sempre assim, vou trocar o celular do meu pai, vou trocar o celular da minha mãe, do meu padrasto, do meu avô, mas vestuário também está em alta, visto que hoje a vida voltou ao normal, a gente ficou meio que 2 anos sem comprar roupa, nem sapato, então a gente percebe também que vestuário, calçados e acessórios tem sido uma coisa muito procurada, especialmente em datas de varejo, onde você presenteia alguém.
Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, cerca de 70% dos consumidores deverão realizar suas compras via internet. Assis Cavalcante esclarece que mesmo com as vendas online, a loja física também sai ganhando. A venda online, ela conversa, ela anda junto, ela é parceira da loja de rua. Essa venda ainda representa 15% do montante de todas as vendas feitas no varejo. E a grande sacada que o varejo, a grande sacada das lojas de rua é exatamente quando o consumidor compra pela internet e muitas vezes não gosta, ou fica pequeno, ou fica grande, ou não gostou da cor e vai à loja física para trocar. E aí o consultor de venda é uma grande oportunidade que ele tem de vender um produto de valor agregado, de um preço maior, e fazer a sua venda adicional. Segundo Michele Ribeiro, o Dia dos Pais não é uma data só dos pais, e sim uma data de reconhecimento. A gente não presenteia só o pai, né? A gente percebe que os nossos clientes vêm para presentear a mãe, o padrasto, o avô, uma avó. Então eu acho que é uma data que as pessoas, especialmente em Fortaleza, a gente percebe que é uma data de reconhecimento a quem faz aquele papel na sua vida. E o aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou nesta terça algumas mudanças importantes no seu funcionamento. Agora, o programa vai permitir aos usuários saírem dos grupos de forma silenciosa, sem que a ação seja informada no chat para todos os outros participantes da conversa. Outra nova função vai permitir que a pessoa esconda o online durante o uso do aplicativo. É possível que o seu programa ainda não tenha essa novidade, porque os novos recursos, gente, são liberados aos poucos. Então é importante sempre manter as atualizações em dia para garantir que essas mudanças cheguem o mais rápido possível no seu celular. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 859-8101-0984. Se não deu para anotar, é esse mesmo que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br. Por ele, você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na volta, temos mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Então não saia daí, que já já eu estou de volta. E estamos de volta com o nosso Expresso falando sobre política, porque após a data limite das convenções partidárias, a lista de candidatos que irão concorrer ao cargo de presidente no dia 2 de outubro está fechada. A eleição presidencial deste ano tem 12 candidatos, um a menos que na disputa de 2018, mas o número pode cair para 10, já que 2 candidaturas, embora tenham sido aprovadas nas convenções nacionais, serão objetos de questionamento na Justiça Eleitoral. Entre os candidatos confirmados, os nomes que mais têm representação nas pesquisas de intenção de voto são o do presidente Jair Bolsonaro, do PL, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o pedetista e ex-ministro Ciro Gomes e Simone Tebet, senadora pelo MDB de Mato Grosso do Sul. Além destes, Soraya Tronic, do União Brasil, Luiz Felipe Dávila, concorrendo pelo Partido Novo, Vera Lúcia, do PSTU, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, que disputa sua primeira eleição presidencial, concorre também Sofia Manzano, do PCB, e José Maria Eimael, do DC. A gente continua falando de política, porque nesse ano o número de eleitores aptos a votar chegou à marca de mais de 156 milhões de pessoas. No próximo dia 2 de outubro, 156 milhões e 450 mil brasileiros estão aptos para votar para presidente, senador, governador, deputado estadual, federal e distrital. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, os eleitores que declaram não saber ler nem escrever ultrapassam os 6 milhões, um número que representa cerca de 4% de todas as pessoas em condições legais de votar.
Além dos analfabetos, há 815.063 pessoas com 16 anos de idade e outros 1.301.718 que já completaram 17 anos. Juntos, os dois grupos somam 2.116.781 eleitores, um número cerca de 50% superior aos 1.400.617 registrados em 2018. Já o total de eleitores e eleitoras com mais de 70 anos de idade aumentou de 12 milhões em 2018 para 14.893.281 em 2022. Desses, 184.438 têm mais de 100 anos, dentre os quais 45.400 não sabem ler ou escrever. 53%. Essa é a porcentagem de mulheres que votarão nessas eleições. Quem traz mais informações é a nossa repórter Nayara Mello. Nas eleições de outubro, mais uma vez, as mulheres são a maioria entre pessoas aptas a votar. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, dos mais de 156 milhões de eleitores que poderão participar dos pleitos nos 2 turnos, 53%, pouco mais de 82 milhões, são do gênero feminino e 74 milhões do masculino, que equivale a 47%. Na distribuição regional dos eleitores, os 3 maiores colégios eleitorais são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que concentram quase a metade dos votos do país. Segundo o TSE, a maior parte das eleitoras brasileiras tem de 35 a 39 anos, seguida das mulheres com idade entre 40 e 44 anos. A faixa de 25 a 29 anos soma 5,2%. Apesar do voto no Brasil ser obrigatório entre 18 e 70 anos, um dado curioso é o de eleitoras com 100 anos ou mais. São 87,4 mil. Entre eleitores que moram no exterior, elas também são maioria das quase 700 mil pessoas que moram fora do país e se habilitaram para votar para o cargo de presidente da República. 59% são mulheres e 41% são homens. E de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, esses estabelecimentos tiveram o melhor desempenho do ano no mês de julho, mas o número de bares e restaurantes com prejuízo ainda preocupa. O número de estabelecimentos que tiveram lucro aumentou de 35% para 37% nesse mês de julho, e os que fecharam o mês com prejuízo caíram de 29% para 26%. Entre os estabelecimentos que tiveram prejuízo no mês de julho, 75% deles apontam que a inflação é o principal fator para o resultado negativo. Por outro lado, a associação estima que o setor pode contratar até 100 mil novos trabalhadores até o final do ano, aproveitando a Copa do Mundo e as festas de Natal e Ano Novo. E o Supremo Tribunal Federal interrompeu o julgamento sobre a nova lei de improbidade. Na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que vai definir se as alterações feitas na Lei de Improbidade Administrativa no ano passado podem ser aplicadas aos casos em andamento e àqueles já definidos. O Congresso acabou com o crime de improbidade administrativa culposo e reduziu o prazo de prescrição para os atos de improbidade. Até o momento, há 2 votos para que mudanças possam ser aplicadas a casos em andamento na Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou para que a Lei de Improbidade Administrativa não retroaja em casos passados, mas abriu uma brecha para aqueles agentes públicos que ainda são investigados ou que têm casos em andamento na Justiça. Na prática, pelo voto de Moraes, a regra antiga da lei que previa a responsabilização dos agentes públicos por atos culposos não pode ser aplicada a casos que seguem em tramitação na Justiça em qualquer instância ou que pode beneficiar uma série de agentes públicos e políticos com ação na Justiça. O ministro defendeu ainda que, como não se aplica mais a modalidade culposa do ato de improbidade, cabe ao juízo competente de cada caso analisar eventual má-fé ou dolo por parte do agente público acusado. E segundo dados do Boletim Focus desta segunda-feira, o mercado financeiro reduziu a projeção da inflação no Brasil nesse ano de 7,15%
para 7,11%. A previsão do mercado financeiro para o IPCA neste ano teve sua sexta redução consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, e mostrou uma queda de 7,15% para 7,11%. Para 2023, a estimativa de inflação ficou em 5,36%. A taxa básica de juros, a Selic, principal instrumento utilizado pelo Banco Central para alcançar a meta da inflação, foi definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária para o fim de 2023. A estimativa é de que a taxa básica caia para 11% ao ano. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central elevaram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano de 1,97% para 1,98%. Para 2023, a expectativa para o Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 0,4%. A expectativa para a cotação do dólar manteve-se em R$ 5,20 para o final deste ano. Para o fim de 2023, a previsão é de que a moeda americana também fique nesse mesmo patamar. Falando em economia, pesquisas realizadas em todo o país mostram que 67% dos brasileiros procuram produtos mais baratos, de menor qualidade ou até mesmo fora do padrão. Em pesquisa realizada pelo Datafolha, em cada 10 brasileiros, 7 está em busca de produtos de marcas baratas, além de alimentos de menor qualidade, próximos do vencimento ou fora dos padrões tradicionais, como forma de economizar nas compras do mês. Segundo o levantamento, 67% mudaram os hábitos de compra, 61% os que foram em busca de marcas mais baratas e 29% os que compraram produtos próximos ao vencimento. Um dos vilões que vem apresentando aumento é o leite. Segundo dados sobre a inflação ao consumidor divulgado pelo IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, o preço do leite disparou 41,8% de janeiro a junho deste ano. A alimentação em domicílio avançou 16,7% no período, com destaque para produtos como feijão, 30%, leite longa-vida, 38% e aves e ovos, 20%. E a Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta terça a parcela de agosto do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. Recebem hoje os beneficiários que têm o número de inscrição social com final 1. Lembrando que essa é a primeira parcela já com valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme a emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A emenda constitucional também liberou a inclusão de 2.200.000 famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa subiu para 20.200.000 a partir desse mês. Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil volta a ser de R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. E a Confederação Nacional da Indústria realiza uma pesquisa para observar a tendência de endividamento entre os brasileiros. De acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria, 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar todas as dívidas do mês. A situação é um pouco melhor para 44% dos brasileiros, que afirmam que conseguem pagar todas as contas, mas que não sobra nada no fim do mês. Nesse cenário, 7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro. A dificuldade em pagar as contas vem mesmo com a redução quase generalizada dos gastos. 6 em cada 10 brasileiros dizem ter reduzido suas despesas com lazer e 58% deixaram de comprar produtos de uso pessoal, como roupas e sapatos. Apesar disso, a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que a expectativa da população é chegar ao fim do ano com um pouco mais de folga nas finanças.
Do total de entrevistados, 56% acreditam que até dezembro estarão com uma situação econômica pessoal melhor ou muito melhor. É isso, gente. O Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima terça e até amanhã. Tô te esperando aqui, no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.